Café Espiritual, um encontro entre teologia, história e psicologia para desvendar os mistérios da fé e da alma humana. Aqui, cada tema é um convite à reflexão, à meditação e à apologia da fé. Um espaço onde a Bíblia ganha vida, a história se torna mestra, e a psicologia nos ajuda a compreender o que sentimos, pensamos e cremos. Com o Dr. Laerte de Godoy, teólogo e historiador, o Café Espiritual propõe um diálogo profundo entre o sagrado e o humano, entre a razão e o espírito, entre a fé e o questionamento. No vídeo anterior eu falava sobre discipulado e vou continuar falando sobre isso, sobre igreja, discipulado, e para que a gente tenha uma compreensão melhor. Falei do versículo, de Mateus 28, 19 e 20, ide fazer discípulos de todas as nações, mostrando que no original é indo, não é ide. Então, para ser missionário, eu não tenho que ir para canto nenhum, eu posso ser missionário na minha cidade. E Atos fala que eles perseveravam, os apóstolos, na comunhão e no partir do pão e das orações. É isso que é discipulado. A igreja moderna trocou a missão pelo movimento. Quase todas as igrejas, quase todas. Algumas perderam a sensação do que é ser igreja. Muitos querem igrejas cheias, constrói-se templos grandes, e acho que aquela igreja tem que ser cheia, porque a missão é dos grupos de células levar pessoas para encher essa igreja. Não é. A missão de Deus não está nesse foco. O foco da igreja virou quantas vieram e não quantos permaneceram em Cristo. Esse pastor que eu ouvia eu acho que é da Argentina, vou ficar sabendo direito, que chama, o sobrenome dele é Castellanos, é sensacional. Eu acho que esse é o sobrenome, posso ver depois. E ele fala que na igreja dele ele quer fazer discípulos. Ele não quer igreja lotada. Igreja lotada é doença, é inchaço. Encher cadeiras é fácil. E hoje a gente está vendo aí pessoas que estão enchendo templos, enchendo Morumbi, Parque Antártica, arenas, e pessoas que cobram. Falaram para um pastor que estão cobrando 30, 40 mil para a pessoa ir cantar lá algumas músicas gospel. E perguntaram para ele, um pastor famoso, conhecido, famoso pelas suas pregações, o homem de Deus. Ele falou: nunca vocês vão me ver cobrando um centavo. Isso não é igreja, isso não é discipulado. Essas pessoas não foram discipuladas. Elas entram no meio para fazer sucesso. Isso não é igreja, nem discipulado. Encher cadeiras é fácil. Encher corações de Cristo é o verdadeiro desafio. Às vezes nós convidamos um pastor muito famoso para vir pregar na igreja da gente. Não precisa isso. Não necessita isso. Eu lembro dessa frase de Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus. Isso é óbvio para aquelas igrejas lotadas, que estão cantando, estão dando glória a Deus, estão emocionadas com a palavra e tudo mais, mas não significa que vai entrar no reino dos céus. A igreja esqueceu de discipular. A igreja esqueceu que discipular também é cuidar. Ser discípulo é caminhar junto, acompanhar, corrigir, amar, ensinar. Não adianta eu atribuir a outra pessoa como pastor ou líder daquela igreja para que elas façam discípulos e eu não. Eu que tenho que levar essa palavra para a igreja toda se converter ao discipulado. Hoje muitos querem palcos, mas poucos querem pastorear pessoas de perto. Então eu posso designar, formar na minha igreja uma empresa onde eu tenho muita gente que me ajuda a ter muita gente. Eu ajunto um ajuntamento de pessoas que outras ajuntam por mim como responsável. Não é bem assim. Jesus passava o tempo com os discípulos, lembra disso? Ele não apenas pregava,
chegou a juntar 5.000 pessoas, e ele caminhava com as pessoas, ele estava ao lado das pessoas, ele chegava a ficar cansado, né? A multidão ouve Jesus, mas o discípulo anda com Jesus. A multidão ouvia, mas quem andava com Jesus eram os discípulos. Ele nomeou 12 para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. 12. A igreja precisa voltar ao modelo de Cristo. A restauração vem quando voltamos à simplicidade do Evangelho. A palavra tem que ser viva. Eu ouvi ontem uma pregação que não foi pregação, não foi nada. O cara usava até o celular para estar falando, não tenho nada contra, mas ele usou bastante de PNL, Programação Neurolinguística, para explicar o que era o discipulado. Eu não vou repetir as palavras aqui, mas são palavras filosóficas que ele tentou enquadrar para que as pessoas aprendessem. Não tem nada a ver com nada. O relacionamento tem que ser sincero, a comunhão tem que ser real, a missão tem que ser constante. Quando a igreja faz discípulos, ela cresce com profundidade, não com números. O avivamento que precisamos não é de eventos, é de discipulado. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, pequenos cristos, né? A igreja existe para impressionar o mundo, mas não é para impressionar o mundo. Impressionar o mundo não vai levar a nada, mas a igreja existe para impressionar o mundo, não, de jeito nenhum, mas para transformá-lo. Cristo não nos chamou para sermos plateia, mas para sermos pescadores de homens. A missão ainda é a mesma, fazer discípulos que vivam e que vivem e ensinam o Evangelho. Hoje Deus está chamando a sua igreja para voltar à missão original. Menos fama, mais discipulado. Menos multidão, mais comunhão. Menos shows, mais cruz. A igreja que não faz discípulo se torna apenas um auditório. E ela vai acabar um dia, porque as pessoas percebem que você não está na igreja, está no auditório. Cristo não nos mandou atrair pessoas, mas mandou transformar vidas. O discipulado é uma alma da igreja. Poucos sabem fazer discípulos, pouca igreja fazem discípulos. A igreja que transforma discípulo muda o mundo. Bom demais isso, né? Eu vou continuar mais um vídeo sobre isso, talvez mais outros. Daqui a pouco eu volto.